Graça e paz, meus amados irmãos, povo abençoado, predestinado, santos eleitos, mais que vencedores em Cristo Jesus. Mais um dia que se inicia, primeira semana do ano de 2022, 2022, que nos encontramos aqui com essa mensagem, com uma palavra, a qual estamos aqui, amados, para aprender, para nos edificar e para adquirirmos conhecimento através da palavra genuína, a qual todos têm o acesso e o livre entendimento. E, amados, o tema da nossa mensagem hoje é remidos por uma única oferta. O texto inicial se encontra lá em Romanos, capítulo 3, versículo 24. Sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Então, mas uma nação foi justificada, foi gratuitamente. Não foi por dinheiro, não foi por herança, e sim por graça. Então, todo um povo foi justificado gratuitamente por a graça de Cristo, pelo favor imerecido, pelo amor de Deus, pela gratidão, pelo como é que eu posso dizer a vocês? Pelo cuidado, por todo o amor que Deus tem com seus filhos. Então, sendo justificado gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Então, esse povo foi justificado gratuitamente, pela graça de Deus, pelo amor de Deus, pelo cuidado, por todo aquele amor que o Senhor tem com seus filhos, daquele cuidado, aquela preciosidade que ele tem, com seus filhos. Então, através dessa justificação gratuita, ainda veio, mas mediante a sua graça, a redenção. A redenção veio por sua graça, veio pelo seu amor, veio por essa iniciativa a qual Cristo fez, ao qual Cristo veio fazer, que veio com uma missão a qual foi dada a ele, porque ele era o próprio Deus, mas Deus não podia vir com sua glória. Então ele veio revestido de carne. Então ele veio, com uma missão de se entregar, uma missão de se oferecer para que seu povo, através do seu corpo, através do seu sangue, através da sua carne, fossem remidos, fosse entregue a última oferta, o último sacrifício apresentado de uma vez por todas, porque agora não tem mais essa de se oferecer sacrifício, porque o sacrifício foi oferecido uma única e última vez, que foi o corpo de Cristo, que foi o corpo de Jesus ali encravado naquela cruz. E através daquele ato, amados, foi que o povo de Deus foi justificado gratuitamente pela sua graça e mediante a redenção. Então, tudo isso foi completo, teve uma atitude, uma ação completa. Foi justificado gratuitamente pela graça de Deus, que veio junto à redenção, ou seja, através de Cristo teve a redenção, e junto com essa redenção, mas teve a remissão, que foi a remissão dos pecados. Aquele povo que vivia debaixo da lei, que vivia debaixo de pecado, não viveria mais. Lá em Hebreus 10:10 diz: pelo cumprimento dessa vontade, fomos santificados por meio do sacrifício do corpo de Jesus Cristo, oferecido uma vez por todas. Então, como eu acabei de falar para vocês, através do sacrifício perfeito, da única e última oferta apresentada, oferecida em sacrifício em prol de uma nação, foi o corpo de Cristo. Então, através do corpo de Jesus Cristo, que foi oferecida uma vez por todas, para quê? Para a remissão, para o cumprimento, para ser santificado, para que através do sacrifício de Jesus não viesse mais ter esse negócio de paga preço, porque o preço já foi pago.
Amados, hoje não tem mais sacrifício, hoje não tem mais um paga-preço, porque por conta do sacrifício que foi oferecido uma vez e foi por todas, não tem essa vez de todo ano, de todo mês ser oferecido algo. O corpo de Jesus Cristo foi oferecido em sacrifício vivo, uma vez por todas, para o cumprimento da vontade de Deus, que nele, que através desse sacrifício, através dessa oferta a qual foi oferecida, que foi o corpo de Jesus, o povo fosse santificado. Lá no versículo inicial, era sendo justificado gratuitamente por sua graça, mediante a redenção em Cristo Jesus. Já aqui fala que pelo cumprimento dessa vontade fomos santificados. Então, justificado, santificado, remido. Obtivemos a redenção através desse sacrifício perfeito. Ah, Anny, mas esse sacrifício aí não foi para você. Claro, obviamente que não, mas esse sacrifício aqui foi para o povo que vivia debaixo da lei. Mas imagina só, que se não tivesse tido esse sacrifício, essa oferta que foi oferecida de uma vez por todas, será que hoje, se não tivesse havido esse sacrifício aí oferecido de uma vez, definitivo, né? Hoje ainda vivíamos debaixo da lei. Hoje eu acho que nem sequer conhecíamos a Deus ainda. Por quê? Porque o povo gentil não conhecia a Deus. O povo gentil, mas eles adoravam a deuses pagãos, a imagem, a escultura. Eles não conheciam a Deus. O povo gentil foi alcançado depois, da consumação, depois que Jesus se entregou, se ofertou como oferta viva, como uma oferta definitiva de uma vez por todas, que Paulo recebeu a revelação e ele ele recebeu do Senhor o mandado de ir aos gentios pregar o evangelho genuíno. Então, daí em diante, o povo gentil passaram a conhecer a Deus e passaram a ter entendimento e conhecimento da palavra genuína. Então, hoje, através do sacrifício perfeito, o qual resgatou um povo, tirou um povo debaixo de lei, tirou um povo debaixo de escravidão, tirou um povo debaixo de condenação, tendo a remissão dos pecados, através da única oferta e perfeita oferta, que foi o corpo de Jesus. Hoje, com a revelação da graça de Deus, a qual Paulo foi aos gentios pregar, a qual Paulo foi anunciar, hoje temos, a grandeza e temos o conhecimento de Deus e o conhecimento das suas maravilhosas palavras, do que aconteceu. E é através dela, mas que temos todo o conhecimento. Tiramos dela todo o entendimento. Tudo aquilo que temos dúvida, viemos aqui, abrimos os livros, temos a revelação mediante a escrita, a palavra, sabemos o que está para nós, o que serve para nós e o que não serve. O que realmente só se encaixa para aquela época e o que se encaixa para hoje. O que temos adquirido conhecimento. O que temos aqui, amados, é expressado um evangelho, o qual traz liberdade. As pessoas estão aí, amadas, amedrontadas, as pessoas vivem não com temor, mas com medo. Com medo de Deus abandonar, com medo de não ser salvo, com medo de ir para o inferno, com medo de 1001 coisa, com medo de condenação, mas temor não tem. Amado, nós temos que viver uma vida de temor, não uma vida de medo, porque o Senhor, amados, é amor. Jamais Ele vai fazer alguma coisa contra os seus filhos. É tanto, amados, que está aí a prova escrita, que foi através do corpo de Jesus Cristo, que foi oferecido uma vez por todas para a remissão dos pecados, para o cumprimento da sua vontade, para que o povo fosse santificado através do seu sacrifício. Então, para que ter medo? Amados, vai vir sim 1001 situação. Vamos ainda ver muita coisa acontecendo.
Mas, amados, o nosso espírito, esse já está selado. O que iremos passar, o que vai acontecer, vai atingir a nossa carne, vai atingir o nosso corpo carnal. O nosso espírito não tem nada não tem como ser tocado. O nosso espírito não tem quem separe de Deus, porque é o nosso espírito que está nas mãos do Senhor. Foi o nosso espírito que foi separado, foi o nosso espírito que foi escolhido, é o nosso espírito que faz parte da família espiritual de Deus. Esse corpo aqui não vai para o céu, esse corpo não vai fazer morada com o Pai. O que vai fazer morada com o Pai nas regiões celestiais é o teu espírito, é o meu espírito abençoado. Não é este corpo carnal. Esse corpo carnal vai ficar aqui, vai apodrecer, vai se acabar. O nosso espírito não, ele não acaba. Ele vai voltar para o Pai. Eu espero que vocês entendam isso, né? Então, lá em Romanos 8:1-4 diz: portanto, agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus, porque por meio de Cristo Jesus a lei do Espírito de vida me libertou da lei do pecado e da morte. Porque aquilo que a lei não for incapaz de fazer, por estar enfraquecida pela carne, Deus o fez, enviando o seu próprio Filho, à semelhança do homem pecador, como oferta pelo pecado, e assim condenou o pecado na carne, a fim de que as justas exigências da lei fossem plenamente satisfeitas em nós, que não vivemos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Então, mas Paulo fala aqui, olha, amados, falando aqui a igreja, né? Falando aqui com a igreja com os irmãos de Roma, né? Olha, amados, não há condenação para nós que estamos em Cristo Jesus. Eu quero que vocês entendam uma coisa. Cristo se ofereceu como oferta viva, como a única e a última vez oferta oferecida. O último sacrifício. Não pode ter outro sacrifício perfeito. Não há outro sacrifício definitivo como o de Cristo Jesus, não há. Porque, amados, todos os anos eram oferecidos sacrifícios, os quais eram de animais, os quais não podiam santificar, justificar, salvar, purificar ninguém. Mas o corpo de Jesus, o sangue derramado e o corpo entregue, sim, esse teve. Esse teve essa ação, esse teve esse poder. Então, Paulo, mais uma vez falando, portanto, agora, mas já não há condenação para nós que estamos em Cristo Jesus. Porque por meio de Cristo Jesus, a lei do Espírito de vida nos libertou. Ele fala né? Me libertou da lei do pecado e da morte. Então, mas eu quero que vocês entendam que Deus, que esta lei do Espírito também libertou vocês. Eu creio mais que Paulo tenha falado isso, tenha explicado isso aos irmãos ali, né? Presente. Porque aquilo que a lei for incapaz de fazer, por estar enfraquecida pela carne, Deus o fez, enviando seu próprio Filho à semelhança do homem pecador, como oferta pelo pecado. E assim condenou o pecado na carne. Amados, Deus deu uma missão, né? Mas a lei foi incapaz de fazer porque estava enfraquecida na carne. Era pessoas, homens carnais, a qual foram incapazes, né? Tornou a lei incapaz de fazer algo, tornou a lei incapaz de salvar alguém, tornou a lei incapaz de justificar, santificar e remir alguém. Por quê? Porque estava enfraquecida na carne. Mas Deus enviou seu próprio Filho à semelhança do pecador, ou seja, veio como homem, veio como carne para condenar o pecado na carne. Assim como ele veio em carne, como semelhante ao homem pecador, o qual estava debaixo também da lei, a qual estava enfraquecida, ele veio cumprir essa lei. Então ele veio debaixo da lei, né, semelhança de homem pecador, como oferta pelo pecado. Então ele veio semelhante ao homem pecador como oferta pelo pecado, e assim condenou o pecado na carne. Por quê? Porque ele morreu na carne.
Foi o seu corpo que foi entregue. Foi o seu corpo que foi ali maltratado. Foi o seu corpo que foi pregado. Foi o seu corpo ali que foi derramado sangue para uma nova aliança. Então, através, do corpo de Cristo, ele condenou o pecado na carne. Porque a partir dali, tudo que havia de condenação, a lei deixou de existir, a lei deixou de ter vigor, e a partir dali a graça reinou. Então, a partir dali, o povo viveu a liberdade, viveu como de fato Cristo queria, o próprio Deus queria que o povo vivesse, não amedrontados, mas um povo livre, um povo gratos a Deus. E no versículo seguinte diz, a fim de que as justas exigências da lei fossem plenamente satisfeitas em nós, que não vivemos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Então, a partir de todo aquele ato, a partir daquela oferta ali, a qual Jesus veio, semelhança ao homem pecador, como oferta pelo pecado, para condenar o pecado na carne, ele pôs fim àquelas exigências da lei, a qual estavam sobre aquele povo, a qual aquele povo tinha que cumpri-la, a qual eles não estavam mais vivendo segundo a carne, mas segundo o Espírito. Então nós, amados, vivemos segundo o Espírito. Então no nosso espírito não há condenação, no nosso espírito não há pecado. O nosso espírito jamais pode ser tomado das mãos do Senhor. Agora, a nossa carne, essa sempre vai estar inclinada para o pecado. Porque o pecado é errar o alvo. E nós, diariamente estamos fazendo isso. Diariamente estamos errando. Diariamente estamos falhando. Diariamente estamos ofendendo o irmão. Diariamente estamos praticando coisas que, segundo a carne, é uma falha, é um pecado. Mas no Espírito, amado, o nosso Espírito está pronto, o nosso espírito está salvo, o nosso espírito está perfeito, justificado, santificado no Senhor. Agora a nossa carne não, essa sempre vai estar sujeita, a alguma coisa. Mas também somos cientes do que a nossa carne produzir, também iremos colher, O que na carne é plantado, na carne é colhido. Lá em 1 de Pedro 2, 24 e 25 diz, ele mesmo levou em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, a fim de que morrêssemos para os pecados e vivêssemos para a justiça. Por suas feridas vocês foram curados, pois vocês eram como ovelhas desgarradas, mas agora se converteram ao pastor e bispo de suas ovelhas. Então, mas sobre o corpo, sobre o seu corpo, ele levou os pecados. Sobre aquele madeiro, quando ele foi erguido, quando foi pregado, quando levantaram, quando ele ficou ali até a morte, até se entregar, até dizer, Pai, está consumado. Ele mesmo levou sobre o seu corpo os pecados, a fim de que o povo morresse para o pecado, vivesse para a justiça, vivesse para o Espírito. E pelas suas feridas, o povo foi curado. E eles um dia eram ovelha desgarrada, mas hoje, mas aquele ato de justiça, aquele ato de amor, aquela entrega, aquele sacrifício perfeito, eles se converteram ao bom pastor, se converteram, sim, ao único pastor de suas vidas, de suas almas, que foi Cristo. Então a alma, mas que era sangue, se converteram, tiveram uma alegria, tiveram aquele temor, aquela dedicação ao seu bom pastor, a Deus, que é o único pastor, amado. É Deus. O nosso pastor a qual servimos é o nosso Pai, o Pai Celestial. Não há outro. O que tem aqui, amado, são pessoas que estão aqui, que tem que estar aqui à frente para falar, porque tem muita gente que não tem entendimento, que muita gente não sabe ler, então muita gente espera por uma palavra de esclarecimento. Então, mas pastor, mas só existe um, que é Deus, que é Cristo, Então não há outro. Então quando naquele madeiro Cristo foi erguido, através da sua morte, o pecado fosse morto, o pecado foi morto,
e o povo viveu. O pecado morreu e o espírito viveceu. Vamos supor assim, né? Fazer uma ilustração. Então, a fim de que morrêssemos para o pecado e vivêssemos para a justiça. Ou seja, morremos para o pecado e vivemos para o espírito. E através de todas aquelas feridas de Cristo, as nossas foram curadas, porque fomos convertidos no Senhor. E um dia, aquele povo estava desgarrado, mas hoje estavam aproximados do Senhor. Então, mas é dessa forma que nos vemos, né, filhos aproximados do Pai, cada vez mais, porque não vemos, não encontramos, amados, atitudes, não encontramos erros, não vemos, né, pessoas que não agradam a Deus. Sabemos que passamos por dificuldade, sabemos que passamos sim, amados, por falhas, porque fomos convertidos, fomos salvos, fomos justificados, fomos santificados, mas foi no Espírito. Nessa carne ninguém pode ser justificado, nessa carne ninguém pode ser santo. Nós lutamos, nós tentamos diariamente não estar na falha, não errar, principalmente com o nosso irmão, né? Porque quando é nós mesmos, é até fácil. Mas quando erramos com o nosso irmão, que às vezes o orgulho é maior, que não chegamos até ele para pedir perdão. Então sempre, amados, estaremos em falhas. Então esse pecado o qual Cristo levou sobre si, o qual ele perdoou, foi um pecado espiritual, o qual não nos separa mais de Deus através de pecado, não. Porque na carne sempre iremos falhar, mas também na carne sempre iremos colher. Então o teu espírito, esse não vai colher nada, porque o teu espírito está perfeito no Senhor. Então, mas é isso. E para finalizar, amados, lá em Colossenses 1, 13, 14 diz: Ele nos libertou do poder das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção pelo sangue, a remissão dos pecados. Olha só, amado. Ele nos libertou do poder das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Ou seja, o povo gentil vivia em trevas também, né? Por quê? Porque o povo gentil viviam na idolatria. O povo gentil serviam a deuses pagãos, a escultura, né? A coisas que não tinham poder nenhum, não podia fazer nada. Então ele também salvou, ele tirou aquele povo dessas trevas e transportou para o reino do seu filho, do Filho do seu amor, o qual obtiveram a redenção pelo sangue e a remissão dos pecados. Então, através da remissão, através do sangue do Senhor, o povo gentil também foi, né, remido, tiveram a remissão dos pecados, foram perdoados e foram, né, transportados para o reino do Filho do seu amor. Então é por isso que hoje, amados, vivemos o reino, vivemos esse amor, vivemos esse nosso lado aqui de gratidão a Deus, né? Eu tenho uma palavra de gratidão, porque eu agradeço a Deus porque Ele me transportou para esse reino. Porque, amados, por muito tempo vivi balanceada, vivia em liberdade e em escravidão, vivia em salvação e condenação. Então eu nunca estava no certo. Por quê? Porque se hoje tu era liberta, amanhã tu era escrava. Porque se hoje tu era salva, amanhã tu já era condenada. Então, mas era algo que não entendíamos. Era algo que você não sabia qual era a tua posição. Mas quando eu recebi essa libertação aí, o Senhor me transportou, me tirou das trevas, me transportou para o reino do Filho do seu amor. O qual eu entendi. O qual entendi que eu recebi essa redenção pelo sangue de Cristo, o qual a remissão dos pecados, o qual eu tive, eu participei, eu adquiri através da revelação, através do conhecimento, através do meu ato de fé, a remissão dos pecados. E hoje, amado, eu me vejo sempre salva. Eu não me vejo em condenação. Eu posso até cometer minhas falhas, eu posso até pecar no meu corpo carnal, mas no meu espírito eu sei que esse recebeu definitivamente a remissão. Não há mais condenação. Não há mais condenação.
Então, mas em Cristo Jesus, né? Aqueles que estão em Cristo Jesus é nova criatura. Então, essa nova criatura, mas é no nosso espírito. Então, por que fazemos boas obras? Por que fazemos boa atitude? Por que estamos aqui sempre para ajudar o próximo? Porque nós temos o Espírito salvo. Porque nós temos o Espírito remido. Porque nós recebemos do Senhor o Espírito Santo. Então, através desse Espírito, do Espírito Santo de Deus, através da remissão, através de ter Espírito salvo, é que fazemos as boas obras. E quem vive pelo Espírito não quer receber uma colheita carnal, vai sempre estar vivendo para o Espírito. É isso que sempre procuramos fazer, viver pelo Espírito, porque a carne não traz benefício algum. Amém? Essa é a mensagem, mas a qual queria trazer a vocês nesta noite, né, de segunda-feira. A primeira mensagem do ano, a qual eu trago aos amados irmãos. E espero que vocês tenham entendido, né, esta mensagem. Amém? Vamos agradecer a Deus. Pai, muito obrigado, Senhor, por mais essa mensagem, por mais esse dia. Pai, muito obrigado por estar começando o ano de pé direito, né, com essa mensagem, com esse entendimento. Pai, obrigado, porque através dessa mensagem eu aprendo, né? Eu adquiro conhecimento. Estamos aqui para aprender, para obter conhecimento juntos. Então, Pai, muito obrigado por fazer parte dessa família em graça, aonde estamos aqui para trazer entendimento, conhecimento, e que seja, Pai, gerado no coração dos amados irmãos temor, mas não medo. Temor ao Senhor, temor que o Senhor pode fazer todas as coisas, temer que o Senhor age que o Senhor age pela fé, a qual temos no Senhor, porque a nossa fé, Pai, vem de Ti. O nosso crer, Pai, recebemos também do Senhor. Então, se cremos, se temos a fé, é porque o Senhor colocou em nossos corações. É porque o Senhor fez arder dentro de nós, dentro do nosso coração. A ponto de crermos, a ponto de estar aqui colocando a nossa fé em prática. Então, Pai, muito obrigado. Que os amados irmãos, Pai, venham ter temor, não medo. Porque o Senhor nada pode fazer contra os seus filhos, porque o Senhor é Deus de amor, porque o Senhor faz tuas maravilhas em nós e o Senhor quer o nosso bem. Desde já, Pai, eu declaro uma noite abençoada e que amanhã já é o melhor dia de nossas vidas, na tua presença, no teu reino e fazendo, Pai, conforme a tua vontade. Amém? Abençoados, e você ainda que não é inscrito no canal Cristo a Essência da Graça, se inscreva, compartilhe os nossos vídeos e deixe seu like, porque a mais ajuda muito, porque o YouTube vê que vocês estão gostando, tá tendo, né, conteúdo que vocês estão gostando, que está sendo visualizado por vocês. Então, isso vai ajudar muito também na divulgação dos vídeos, tá bom? Então, eu espero que não custa nada, né, vocês deixar o like de vocês compartilhar, vocês se inscrever, e junto vocês vão fazer parte da família em graça e também adquirir conhecimento, que esse é o nosso maior intuito, amado, é adquirir conhecimento e ter a mente renovada para o esclarecimento do evangelho genuíno da graça de Deus. Amém? Melhor noite, abençoados, graça e paz.